Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Cara, eu assisti esse filme, O Justiceiro, cara, com Jet Li. Eu tava assistindo esse filme, eu falei, cara, vou ter que gravar um vídeo pra rapaziada. Porque esse filme aqui ele é de 95, eu tinha 2 anos de idade. E eu lembro que na infância eu assistia muito esse filme. Tipo, porque mano, eu sempre fui fã do Jet Li. E, e coisas que a gente fala que hoje em dia os filmes são mentirosos, nessa época era mentiroso demais, cara. E a gente achava que era super normal. Pelo menos eu achava, né? Coisa de infância. Nesse filme aí, cara, o Jet Li voava, o filho dele voava. Essa mulher que tá aí na imagem também, que ela é uma policial que ela tava investigando o Jet Li e viu que a esposa do Jet Li lá tava com uma doença séria lá. Então ela tava pra morrer e precisava de alguém pra cuidar do filho do Jet Li enquanto ele tava em missão junto com os bandidos pra poder pegar esses bandidos. Ele tava numa missão como um espião, tava lá infiltrado pra poder pegar os bandidos lá. E eu lembro que o bandido era descoladão na época, era um chinês altão que ele usava todo, era sol, era noite, ele tava de óculos escuros, velho. Esse, esse cara era bizarro. E, e os capanga dele lá, quem fazia cagada, ele descia a bolacha, velho. Ele descia a bolacha. E aí ele começou a gostar do Jet Li, que o Jet Li era um cara muito bom. E aí depois ele começou a desconfiar do Jet Li. E aí foi atrás do filho do Jet Li. Que depois, quando ele pegou o filho do Jet Li, desceu a lenha no menino. E aí o Jet Li pegou, já se interviu também, desceu a lenha no menino também, que era o filho dele. E virou aquela loucura, porque o Jet Li viu que o cara ia matar o filho dele. Então ele se envolveu pra não matar o filho dele. E, cara, mentira que só porra, velho. 10, 12 caras pra cima do Jet Li. O Jet Li descia ali em cima dos caras e ficava aquela loucura. E o molequinho era bom também, velho. Molequinho. Logo no início do filme participa de um campeonato lá de Kung Fu que o molequinho ganha. E aí tem um bandido lá que aí pega junto o Jet Li e o molequinho desce a linha do bandido. É coisa. Cara, é bizarro, velho. E coisas que, assim, eu só falo do filme de hoje que é cheio de efeito especial. Antigamente já tinha, cara. Filme de 95 já tinha efeitos especiais. É muito bizarro esses negócios. Mas eu confesso que eu sempre gostei de filme assim, cara. Sempre. E o Jet Li, que era um cara super do bem, que ele ia pra casa, parecia um trabalhador comum, pegava um ônibus lotado. Esse ônibus lotado, o molequinho feliz com ele, os dois com um palito na boca, que eu não sei pra que significava isso, mas era um palito na boca. A mulher dele já tava doente nessa época, então ela tomava um remédio que parecia um remédio de formiga, mas ela tomava esse remédio aí que quando tinha formiga lá, aí juntava as formigas. E aí o Jet Li ele começou a ser taxado como bandido porque a mídia colocou ele como bandido, que apareceu uma imagem dele lá do nada. E aí o pessoal da escola zoava o moleque. Começaram a zoar o moleque, o pai do moleque era bandido. E aí o moleque bravo, não queria falar nada, não sabia o que acontecia. Mas aí o pai dele falou, não, confia em mim, filho. Confia em mim, tá tudo bem. Eu não sou o bandido. E aí, beleza, e o moleque confiando, e de repente tinha aqueles moleques lá que faz bullying com as crianças na escola, né? Aqueles abençoados. Foram fazer bullying com o filho do Jet Li. O filho do Jet Li desceu a lenha nos moleques da escola, rapaz. Mas desceu a lenha. Era porrada que parecia coisa de gente grande. Mas antes dele fazer isso, ele tinha um amigo que morava ali próximo da vila onde ele morava. E aí foram zoar esse moleque aí e tal. Ele, meu, que tava pegando formiga e ele toma descendo a linha nos moleques. Coisa de louco, cara. Foi coisa de louco, mas cara, é inacreditável, cara. Coisas que eu tentava fazer isso na escola e chegava lá era peia, mas isso não vem ao caso. Aí teve um certo momento que o Jet Li tava lá em missão com os bandidos. Ele é esse cara mascarado que tá segurando aí uma coisa, apontando pro outro cara que é um refém, que esse cara é tipo um inspetor da polícia. Essa mulher aí, que é aquela lá que tava com o filho do Jet Li, que foi a primeira imagem que eu mostrei, ela tá apontando aí pro outro abençoado que era bandido junto com o Jet Li, só que o Jet Li é o infiltrado e o outro cara era bandido mesmo, e estavam numa missão lá pra pegar uma maleta, porque o chefe deles tinha uma missão lá com a maleta lá pra levar pra um pessoal, e acabou dando esse rolo aí, e aí começou uma confusão, aí essa policial e essa inspetora chegou e mostrou que ela era boa mesmo no que fazia, e aí teve um certo momento que esse cara virou refém, e ela falou, não, não leve ele, leve a mim. Coisa que normalmente a gente escuta um homem falando, né? Pra não levar a mulher, pra levar o homem. Só que lá foi ao contrário, cara. Eram dois inspetores da polícia, o masculino morrendo de medo e a mulher pouco ideia. Falou, não, leva eu e acabou. E aí acaba com o Jet Li infiltrado ainda de bandido, pega e leva essa mulher pra um lugar do nada lá e aí eles vão conversando. E aí a mulher meio que
reconhece assim pelos olhos dele e fica olhando e observa. Aí começa a puxar a ficha dele lá na polícia. Aí depois descobre que ele era um cara que ele é do exército lá, uma polícia diferenciada na China. E aí foi o momento que ela vai lá e busca, que vai pros lados da família do Jet Li, que é o filho e a esposa dele. E a esposa dele, quase morrendo, fala: cuide do meu filho, meu pequeno Johnny não tem ninguém para ficar com ele, porque o pai dele trabalha muito. E aí acaba que a mulher fica cuidando do filho de Jet Li. E aí eles procuram o Jet Li, porque o moleque simplesmente foge para ir correr atrás do Jet Li, para entender o que o Jet Li tá fazendo. E aí fica aquela loucura toda no. E aí tem um momento do filme, que isso aqui já tá quase pro final, já vai resumindo pra vocês. Tá o Jet Li, que aí chama o filho dele: e aí, filho, você vai lutar mesmo comigo? E o filho dele: bora! Já tô aqui, filho. Tá chovendo, vamos se molhar, bora. Aí o Jet Li pega essa corda, amarra o moleque na corda e o moleque vira como se fosse um ioiô, velho. Eu não sei como que o Jet Li, ele joga essa corda, aí o moleque ele meio que voa e voa. E, tipo assim, quando ele voa, ele dá uma porrada em uns 2, 3, depois ele volta, velho. E fica fica essa coisa de louco, eles lutando com o cara no final, e luta mesmo, e é porrada pra um monte de gente, velho. Só que antes de tudo isso aí acontecer, os caras eles estão num. Se fosse um evento cheio de gente ruim lá, que tá pra pagar algumas coisas que eles iam vender lá. E aí o cara que é o vilão, ele joga, ele espalha um monte de bomba lá pelo lugar pra poder explodir tudo e ele ficar com o dinheiro de todo mundo e ele ser o único sobrevivente. Só que aí, meu amigo, o Jet Li quer tirar essas bombas aí do lugar. E aí o molequinho entra num iate, que tinha uns caras lá cuidando do iate. Ele desce a lenha no cara. E detalhe, a gente tá falando de um menininho que acho que devia ter uns 11 anos aí. Ele desce a lenha nos caras que já são adultos, maior de idade, trabalhando pro crime. E ele desce a lenha nos caras, velho. Desce a lenha nos caras e é isso. E aí ele começa a falar pro Jet Li que ele tá vendo as câmeras da onde que é pro Jet Li desarmar as bombas. O Jet Li desarma tudo, desarma tudo. Aí ficou faltando só uma, que aí o bandido sabe que tem uma lá e quer explodir tudo. Aí essa inspetora lá que eu mostrei no início lá, vai ajudar eles também. Aí consegue ajudar o menininho que é o Johnny, que quase morre lá porque o bandido pega ele. O Jet Li fica preocupado achando que o menino morreu. O Jet Li vai, mata o cara, que é o vilão lá. E aí foge também. Aí no final o Jet Li sobrevive, o menino sobrevive, a inspetora fica feliz, aí já pega, já se sente parte da família, já abraça o Jet Li, já abraça o menino, e aí adota o menino como filho e o Jet Li como esposo. Claro que eles não mostram isso porque o filme chinês naquela época tinha uma conduta de não fazer essas coisas, mas é basicamente isso aí que deu a entender. Mas cara, que filme maravilhoso, cara. Filme de 95 que a gente tá comentando. E sim, tinha muitos efeitos especiais naquela época. Não comparado aos de hoje, mas já tinha muito efeito especial. E no filme de Jet Li é maravilhoso isso aí, cara. Galera, é isso, é um resumão básico. Galera das antigas com certeza assistiu esse filme. Assiste de novo que é muito bom. E comente aí, clique em gostei, comente o próximo filme que vocês querem que a gente comenta aí. Que, mano, agora é isso, cara. Eu me empolguei, vou voltar a assistir filme antigo de novo, viu? Tamo junto.